Fala pessoal, tudo bem? Professor Sandro Davidson aqui na área mais uma vez. Nesse vídeo eu quero comentar um pouquinho com você sobre um assunto que ele é bem importante dentro desse contexto de aprofundamento de funções, que é um conceito extremamente recorrente na matemática, que é a periodicidade de funções. Quando a gente pensa em periodicidade de alguma coisa, na verdade a gente pensa no tempo que demora para uma determinada coisa voltar a acontecer. Então quando você pensa, na verdade, no período escolar dos filhos, ou, por exemplo, nas estações do ano, repara que existem períodos de tempo específicos para que essas coisas voltem a retomar um ponto de onde você observou de uma primeira vez. Então você tem primavera, verão, outono, inverno, e logo depois do inverno recomeça mais um ciclo. Primavera, verão, outono, inverno. E essas coisas, cara, são muito comuns no dia a dia, por mais que você não se atente. Por exemplo, se você pensar numa pessoa andando numa roda gigante, a sombra que aquela roda gigante, que aquela pessoa que está na roda gigante faz no chão, por exemplo, você pode pensar como sendo uma periodicidade, né? Porque se a pessoa está andando em círculos, a sombra dessa pessoa está indo e voltando no chão, assumindo, por exemplo, que o sol está a pino sobre a roda gigante. Então, a periodicidade de certos eventos na natureza é uma coisa muito importante que você observe. E em matemática, a gente consegue modelar certos tipos de função ou certos tipos de fenômenos utilizando esse conceito de periodicidade. Então, para você entender exatamente o que está acontecendo, eu vou definir com você o que seria uma função periódica a partir de alguns exemplos para que você formalize isso bem na sua cabeça, tá bom? Vamos que vamos. Olha só, primeiro eu coloquei um desenho que acho que é um desenho bastante comum na vida de muita gente, apesar de você muitas vezes não ter entendimento sobre o que significam essas coisas, mas isso, por exemplo, é um eletrocardiograma. É um exame que médicos especialistas utilizam para saber se o seu coração tem algum tipo, por exemplo, de arritmia. O que seria uma arritmia, na verdade? Arritmia é um descompasso no ritmo com que o seu coração está batendo. Seu coração está batendo acelerado, depois ele diminui a aceleração, ele está batendo mais rápido, depois mais devagar. Isso pode causar certos transtornos no seu corpo, coisas que eu simplesmente desconheço porque eu não sou especialista nessa área. Mas o mais interessante é você perceber como é que é um eletrocardiograma. Quando você olha para esse desenho aqui, você consegue reparar que os desenhos que vão surgindo nesse exame são desenhos, de certa forma, periódicos, né? Quando você olha, por exemplo, para esse pico aqui, ele acontece aqui uma vez, depois acontece aqui mais uma vez, depois acontece aqui mais uma vez, e aí depois tem alguns picos para baixo que vão acontecendo periodicamente, né? E aí depois desses picos para baixo, tem novamente picos para cima aqui, tá? Ou seja, os desenhos que vão aparecendo nesse exame são desenhos muito bem estruturados e são periódicos. Quando você olha para esse último desenho aqui, por exemplo, parece que o médico que está te examinando, ele pegou um carimbo e foi colocando, um desenhozinho do lado do outro, um desenhozinho do lado do outro. E é essa tendência intuitiva de que eu queria que você percebesse. Uma função periódica, quando você olhando para o gráfico dela, é como se uma porção pequena daquele gráfico fosse um pequeno carimbo, que você desenha uma vez, e logo em seguida desenha outra vez, e logo em seguida desenha outra vez. Ou seja, são funções cujas imagens vão se repetindo ao longo de um determinado período de tempo, que nesse caso você pode considerar ao longo do eixo X. Então, formalmente, o que é uma função periódica? É uma função em que quando você vai variando os valores de x, as imagens que você vai obtendo são imagens cíclicas ou imagens que se repetem a partir de um determinado momento. Então, olhando para o próximo desenho que eu vou te colocar aqui, olha aqui como seria uma função periódica. Repara que o desenho dessa função aqui é um desenho muito curioso, né? Você tem essa primeira porção do desenho daqui até aqui, mais ou menos, em que essa porção do gráfico, ela se repete mais uma vez a partir desse ponto para esse próximo ponto aqui, tá? Mais ou menos por aqui. E aí depois, essa mesma porção do gráfico, ela se repete daqui para frente. Ou seja, essa mesma porção do gráfico, ela está se repetindo diversas vezes. Então, isso é o que nós chamamos de período da função, ou seja, é aquela parte do gráfico da função que está se repetindo ao longo dos valores de x. E esse tamanho daqui até aqui, que é o intervalo de valores de x, onde a função está se repetindo, é o que nós chamamos de período. Para você que lembra dos conceitos físicos, você pode pensar, por exemplo, que isso aqui é uma onda, né? E essa repetição dessa onda, ela se dá em comprimentos de onda. O comprimento de onda, na verdade, é como se fosse o período de repetição dessa função periódica. Então, formalmente, se eu falar que esse tamanho, esse intervalo que eu chamei de período, ele é P,
Isso quer dizer o seguinte, a função ela repete valores de imagem de P em P. Como é que eu escrevo isso em matematiquês? Vem comigo aqui, ó. Eu escrevo o seguinte, a função é periódica quando acontece o seguinte, o valor da função para x mais p é exatamente igual ao valor da função para x para qualquer valor de x que você quiser. Como assim, Sandro? Imagina, por exemplo, que o período de uma função é 10. Então, isso significa que de 10 em 10 unidades ela vai se repetir. Então, se eu falar para você que o valor da função para x igual a 1, ou seja, o f de 1 é igual a 20, isso quer dizer que o valor de f de 11, que é 1 mais 10, também vai ser igual a 20. Por quê? Porque 10 é o meu período de repetição, então a cada 10 unidades para frente, a função vai repetindo os valores de imagem que ela vai obtendo. Então, a função periódica basicamente é isso. Quando você olha para o gráfico dessa função, você consegue perceber uma periodicidade, uma repetição no padrão de formação do gráfico dessa função. As funções periódicas mais importantes da matemática, são as mais úteis, as mais aplicadas em modelos físicos, químicos, biológicos e seja lá o que for, são as funções trigonométricas. Por que são as funções trigonométricas? Porque são funções definidas sobre um círculo, que é o chamado círculo trigonométrico. Então, se você não lembra disso muito bem, não tem problema, vem comigo que eu te explico no caminho. Vamos embora. Dá uma olhadinha nesse desenho aqui, que acho que é um dos desenhos mais legais que você vai ver durante essa aula. Esse círculo azul aqui que está na sua tela, ele é o chamado círculo trigonométrico, tá? Então, esse círculo aqui é o chamado círculo trigonométrico. Por que ele é o círculo trigonométrico? Porque geralmente você faz marcações de ângulos usando o transferidor. E o transferidor, na verdade, é um pedaço de um círculo, né? Esses eixos que estão aparecendo aqui, o eixo vertical e o eixo horizontal, eles têm nomes específicos. O eixo vertical é o eixo dos senos e o eixo horizontal é o eixo dos cossenos. E quando você está olhando para esses desenhos que estão aparecendo aqui, repara o seguinte, esse desenho verde que está aparecendo aqui, ele na verdade ele é o tamanho do seno desse ângulo. Em contrapartida, o tamanhozinho roxo que está aparecendo, que é esse tamanho aqui, ele é o cosseno desse ângulo. Então, o que está acontecendo nesse círculo é o seguinte, eu estou variando o valor dos ângulos e eu estou tentando entender como é que fica o valor do seno e o valor do cosseno desses ângulos. Lembra das definições básicas. Seno lá no triângulo retângulo é cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. No círculo trigonométrico, você pensa o seguinte, os senos eles estão variando na vertical, os cossenos estão variando na horizontal. Então, o que eu estou fazendo nesse desenho, na verdade, é o quê? É colocar esse círculozinho para rodar e tentar entender no plano cartesiano quais são os gráficos de seno e cosseno que vão aparecendo. Você repara que o desenho roxo que está aparecendo aqui no lado direito e o desenho verde que está aparecendo também aqui no lado direito são de funções que têm um padrão de repetição. A função verde tem esse padrão de repetição de subir e descer, e a função roxa da mesma forma, tem o mesmo padrão de repetição de subir e descer. São funções periódicas? Sim, são funções periódicas. E elas são extremamente importantes para modelar vários processos matemáticos, físicos, biológicos, né? Na engenharia, na economia, de muita coisa que tem periodicidade. Você pode aplicar senos e cossenos justamente para isso. Então, o conceito mais legal que eu queria que você tivesse na sua cabeça. Uma função periódica é uma função que repete imagens ao longo dos valores de x. E as funções trigonométricas são, com certeza, as funções mais importantes para o conceito de periodicidade, porque elas são construídas sobre um círculo chamado círculo trigonométrico. O eixo vertical é o eixo dos senos, então a variação de seno é uma variação na vertical, e o eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Botando isso na cabeça, eu tenho certeza que esse conceito de periodicidade de função fica muito mais fácil para você.